Ontem, Fernando, o prefeito Udo Deller falou sobre o decreto que aumenta a tarifa do transporte coletivo devido à decisão do Tribunal de Justiça, que decidiu a favor das empresas de transporte que entendiam que a atual tarifa não estava adequada. Acabamos de editar um decreto que institui a tarifa técnica por decisão do Tribunal de Justiça. No início do ano, houve um entendimento com as empresas de ônibus para que pudéssemos aplicar uma tarifa que ficou aquém da tarifa técnica, mas o entendimento do tribunal, em função da demanda das empresas, de que esse acordo ele teria que ser expresso, e como isso não aconteceu, acabamos então editando esse decreto, e de sorte que a partir de agora a passagem antecipada passará a ser de R$ 4,50 e a outra de R$ 4,80. É claro que as empresas de ônibus ainda podem decidir a respeito se mantém essa tarifa ou não, mas é bom lembrar aqui também que o nosso relacionamento com as empresas de ônibus é o melhor possível, a frota está boa, está adequada, os horários estão sendo cumpridos, mas estamos desenvolvendo ações fortes para otimizar essa tarifa, que nós estamos perdendo passageiros do transporte coletivo. A tarifa ela é cara, é preciso reduzi-la. E estamos, então, construindo mecanismos para que isso aconteça. Mas, nesse preciso momento, nós estamos cumprindo uma decisão judicial. Não nos resta outra alternativa. E, Fernando, segundo o prefeito, no início do ano, a prefeitura e as empresas tinham acordado o valor da tarifa, mas as empresas decidiram entrar com o pedido na justiça. Foi o que aconteceu quando fixamos a tarifa lá no início do ano. Esses valores foram acordados, tanto assim que isso consta do nosso decreto. Nesse entretempo, as empresas não tiveram esse entendimento, fizeram essa demanda judicial. Não havia naturalmente outra alternativa para o Tribunal de Justiça e mandou aplicar a tarifa técnica. E daqui para frente, então, vamos ver qual é o desdobramento. Mas qual é a nossa preocupação? Fazer com que, com essa decisão que nós tomamos, estimular o transporte coletivo. Porque se essa tarifa aumentar ainda mais, nós teremos cada vez menos passageiros e inviabilizado o transporte coletivo, o que seria um caos para a cidade. Mas temos essa expectativa de que vamos encontrar a solução adequada lá adiante. Para fechar, Fernando, o prefeito Udo Deller falou sobre as iniciativas da prefeitura de aumentar os usuários do transporte coletivo e, consequentemente, diminuir o valor da tarifa. Essas alternativas passam por vários momentos. Um é de nós melhorarmos o trânsito, ampliando os nossos corredores de ônibus. Temos vias importantes que agora estão sendo executadas, como a Rua Blumenau, Albano Schmidt, Helmut Falker, só para citar exemplos importantes. No passado, o corredor ali da 9 de março já ensejou um ganho importante. Existem outras ações nesse sentido. Nós estamos trabalhando fortemente num outro projeto de mobilidade que vai contemplar aqui os binários da Beira Rio, da Getúlio Vargas e da João Colim, que vai desde o início da Santos Dumont até a estação ferroviária, e isso vai descongestionar fortemente o trânsito, com um impacto da mesma forma no transporte coletivo. O prefeito Udo Deller não tem culpa, né? Nessa aí não tem culpa, está se explicando aí, mas isso é coisa que já vem de administrações anteriores, que ficou rabo, né? Ficou rabo de administrações anteriores e tal. A pergunta que fica as empresas estão dentro da lei, tanto é que foi a justiça que determinou e tal, mas fica aquela pergunta, para reivindicar isso, é que em algum momento a tarifa de Joinville foi muito baixa, e a gente não lembra de quando foi essa tarifa baixa do transporte coletivo. Elas alegam que não estava de acordo com a planilha, é questão de centavos e tal, que estava abaixo do que determinava a planilha, na gestão de Carlito Mers, especialmente. Né? E aí vem aquela história, aquilo foi aguardando, esperando, ficou aquela vírgula no passado, e aí foram para a justiça e tal. Agora não venham reclamar daqui a pouco de que continua diminuindo o número de usuários, que vai diminuir mais ainda. Mais ainda o usuário do transporte coletivo, que já sofre com pouco ônibus, né, especialmente nos horários de rush, vão acotovelados, né, aí no ônibus, quer dizer, é um serviço ruim e ainda com preço caro. Vão para o aplicativo. O aplicativo está cada vez mais competitivo, cada vez mais interessante para o usuário do ônibus. Né? Quem diria que ele deixaria de usar o ônibus para ir
né? No antigo táxi, que agora não é mais táxi, é 99, é Uber, é Cabify e é outros tantos aplicativos que estão chegando, continuem aumentando, continuem forçando, seja por via judicial, seja por via de acordos, seja por planilhas que apareçam, mas aumentar o prejudicado vai ser só as empresas que daqui a pouco vão divulgar um novo balanço semestral dizendo, olha, baixou o número de usuários, olha, continua diminuindo, vai continuar diminuindo sim.